Oi, espero que sejam todos bem. Eu vou compartilhar hoje o Salmo 126, os versículos 5 e 6. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cânticos de alegria, trazendo seus feixes. Hoje é um dia muito especial e muito importante na minha vida. Completam 3 anos que eu fui operada da coluna. Com 12 anos eu fui diagnosticada com escoliose, que é uma deformidade na curva da coluna. E aí eu fiz tratamentos, usei colete ortopédico por alguns anos. E com quase 18 anos, se eu não me engano, o médico falou que eu poderia retirar o aparelho, que meu caso era cirúrgico. E eu fiquei com muito medo e toquei, segui a minha vida. E de tempos em tempos eu fazia o check-up, tirava radiografia para ver como é que estava a evolução, né? Alguns médicos falavam que a curva ia estabilizar, outros falavam que realmente eu tinha que operar. E aí no ano de 2017, no início do ano, eu senti um desconforto. E eu até comentei com a minha irmã mais velha, com a Zoraide, que eu achava que minha coluna tinha piorado. E aí eu fui no médico, ele pediu os exames e realmente a curva tinha aumentado em 1 ano 7 graus, né? A escoliose é medida em graus. E normalmente, se evoluir, é 1 grau por ano ou ela fica estabilizada. E ela evoluiu 7 graus. E era muita coisa, então o médico falou que realmente era cirúrgico. E aí eu procurei um fisioterapeuta, bastante competente, conhecido aqui em Uberlândia, e ele me falou que sim, que meu caso era cirúrgico e que se eu fosse filha dele, ele procuraria o Hospital Sara Kubitschek ou o Dr. Fabiano Canto. E eu já estava agendada com o Dr. Fabiano Canto para consultar com ele em setembro daquele mesmo ano. Quando eu consultei, ele me falou que meu caso era cirúrgico, e aí eu queria esperar mais um tempo para fazer a cirurgia, e ele falou que não, que era melhor eu fazer a cirurgia o quanto antes. E a gente já começou a fazer os exames para poder dar andamento na marcação dessa cirurgia. E eu fiquei com muito medo, eu chorava muito, eu não conseguia nem orar, tamanho era o medo que eu sentia. E então eu tinha medo de morrer, eu tinha medo de ficar aleijada. E aí um dia eu tava em casa, à tarde, aguardando para ir numa consulta. E aí eu vi um testemunho de uma menina que tinha passado pelo mesmo problema que eu. E aí, naquele testemunho, ela compartilhou uma palavra, e que está lá em Isaías 41, no versículo 10, que fala: não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, te fortaleço e te sustento com a minha destra fiel. E aquela palavra tomou conta do meu coração. E a partir daquele momento eu comecei a sentir que o Senhor estava no controle de tudo. E aí eu sou muito grata, né, às orações, né, a igreja onde eu congrego, a Saudar Terra Zona Sul, a igreja onde eu fui convertida, a Avivamento Profético Raiz de Davi, todos os irmãos unidos em oração por mim, os meus amigos, todas as pessoas que eu conheço, e que sabiam pelo que eu estava passando, todo mundo torcendo por mim, me ajudando de alguma forma. Eu sou muito grata a Deus por cada um que o Senhor colocou no meu caminho. E nas vésperas da cirurgia, levantamos um clamor na igreja, e a minha irmã chegou uns dias antes com a minha sobrinha Júlia, porque ela veio para me ajudar, para cuidar de mim, porque a minha mãe não tinha condições, a minha mãe não conseguia nem me acompanhar nas consultas, porque ela tinha muito medo. E aí, se eu não me engano, na quarta-feira, antes da cirurgia, de eu ser internada, a gente foi na consulta e a minha irmã perguntou pro médico qual era o risco daquela cirurgia. E ele falou que o risco era muito grande, de eu ficar paraplégica, mas Deus não queria, ele não queria e eu não queria. E aí no dia 8 de dezembro de 2017, eu fui internada porque minha cirurgia foi feita em 2 etapas, e aí eu me recordo que naquela manhã eu segui para o centro cirúrgico, e a minha mãe ficou, né, na recepção do hospital com a minha sobrinha Júlia Vitória, e eu olhei e a minha mãe estava chorando. E eu entrei com a minha irmã Emanuele, e eu senti uma paz
a paz que excede o entendimento humano. Era uma paz tão grande, a qual eu nunca tinha sentido antes. E naquele dia eu fui operada, foi uma cirurgia de vídeo para descolar os discos da minha coluna, né, porque devido à idade estava muito rígida. Então, para diminuir o risco da cirurgia, para poder ter um resultado melhor, o Dr. Fabiano decidiu fazer em 2 etapas. E aí naquele dia ele reservou a UTI, para que quando eu saísse do centro cirúrgico fosse para a UTI, para a honra e para a glória do Senhor. Não foi preciso eu ir para a UTI. Eu fui direto para o quarto e fiquei 3 dias no hospital. E no dia 11, por volta de umas 9 horas da manhã, eu voltei para o centro cirúrgico para fazer a cirurgia de correção da escoliose. E aí eu me recordo que eu estava deitada esperando para ser anestesiada e veio um louvor na minha mente. E ele fala o seguinte: me refaça se preciso for, estou em tuas mãos, Senhor. E a cirurgia demorou muitas horas, então terminou, acho que era 18 e pouco, né? E eu me recordo que quando eu estava acordando, eu mexi os meus pés, e aí eu então entendi que eu tinha meus movimentos. E aí a minha mãe estava do meu lado, que falaram que eu pedi para chamar ela, e eu falei para ela: mãe, eu nasci de novo. Eu nasci aqui 2 vezes, porque eu operei no hospital que eu nasci. E Deus é maravilhoso, né? Então eu acordei ali tava ali já com 2 hastes e 23 parafusos na coluna. No dia seguinte eu já estava de pé e no outro dia eu já estava recebendo alta. Então foram dias, o pós-cirúrgico foi muito difícil, foram dias de muita dor, mas hoje eu nem me recordo dessa dor. E no dia 3 de janeiro foi o retorno no médico e o Dr. Fabiano falou que a minha cirurgia tinha sido um milagre, tinha sido um sucesso, que não tinha sido ele, mas que tinha sido Deus que tinha feito a minha cirurgia. Então Deus é um Deus que opera milagres e eu sou milagre. E hoje eu vim compartilhar aqui com você porque de repente você ou alguém que você conhece está passando por algum problema de saúde, algum problema parecido com o que eu tive, porque a escoliose é uma patologia muito comum, só que não são todas as pessoas que a escoliose ela avança como a minha avançou, já estava com mais de 80 graus de curva, de desvio, e é uma doença que precisa sim ser tratada. E eu sempre tive muita fé em Deus, e eu pedia para Deus para Ele me curar, para fazer o milagre, mas que eu não precisasse ser operada, mas eu precisei passar por essas cirurgias, eu precisei passar por tudo isso para que o Senhor operasse o milagre na minha vida. E Deus ele dá sabedoria para os homens e para as mulheres, para que técnicas sejam desenvolvidas, para que os médicos sejam instrumentos usados por Ele, né? E o Dr. Fabiano Canto foi um instrumento do Senhor na minha vida, eu sou muito grata a Ele. E com muita alegria no meu coração, com muita gratidão que eu compartilho isso com vocês. E para ficar mais especial ainda, nesse ano de 2020, depois que eu fui operada, minha vida nunca mais foi a mesma. Então eu dou valor em cada detalhe. O Senhor, o Espírito Santo de Deus me instruiu para escrever um livro. E para a honra e para a glória do Senhor, o livro está pronto. Por enquanto, né, o livro está disponível em e-book e ele ficou lindo. Ele é fruto da quarentena regado pelo amor de Deus, 40 princípios. Para quem tiver a oportunidade de adquirir, de ler, eu desejo que o Senhor fale ao coração de cada um. E que seja bênção mesmo, que seja um milagre. Depois eu vou gravar um vídeo para falar a respeito do livro. Obrigada, um beijo no seu coração, fica com Deus e até logo.